Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Hora de Passar. Neste programa nós discutimos técnicas e estratégias que podem levar você a alcançar mais de 80% de acerto nas provas de técnico e de analista judiciário de tribunais em até 3 meses de estudo, ainda que você não tenha estudado para concurso antes. Meu nome é Leonardo Carvalho, eu sou analista judiciário e nessa live de hoje eu vou falar sobre um tema muito importante que é: por mais que eu estude, não consigo entender essa matéria. O que eu faço? Ok? Então essa é uma pergunta que foi feita aí para mim ao longo dessa semana por uma mentorada e na verdade é um problema comum, né, entre muitos candidatos, sobretudo para aqueles candidatos que nunca estudaram as matérias de direito, né, sobretudo aqueles candidatos aí que prestam concurso para técnico judiciário, para analista judiciário em outras áreas que não sejam a área judiciária, tá? Então, o que acontece? Durante essa conversa que eu tive com uma das mentoradas, ela me fez a seguinte pergunta: ó, devo continuar insistindo em estudar processo civil ou eu devo partir para outra matéria? Tá? Por quê? Porque ela estava com uma dificuldade muito grande de estudar processo civil e, sobretudo, a matéria de recursos, tá? E por que que isso acontece, né? A gente vai ver aqui as razões, a origem desse problema e como a gente pode resolver, né? Como você, candidato aí que está estudando para os concursos públicos, sobretudo da área de técnico judiciário ou da área de analista administrativo, e você então vai poder usar aqui as recomendações desse vídeo para conseguir superar essa dificuldade, ok? Então, essa é uma dúvida com a qual muitos candidatos podem se deparar e de fato se deparam, sobretudo aqueles que nunca estudaram as disciplinas de direito, tá? Então, por isso que eu resolvi falar sobre esse tema que pode vir a desanimar muitos candidatos, né? Outro dia eu estava conversando com uma outra mentorada que tem realmente um bloqueio em direito administrativo, né? É uma matéria muito abstrata para ela, não é servidora pública, enfim, não tem muita noção de como as coisas acontecem na administração pública e por isso então tudo que é estudado em direito administrativo acaba sendo muito abstrato, é difícil alcançar, ok? Então, qual é a origem do problema? Tá? A origem do problema é o seguinte, que todos nós, em alguma medida, temos alguma noção de direito, porque o direito afeta diretamente nossas vidas em diversos aspectos. Então, por exemplo, né, questões de direito do consumidor. Todo mundo já teve um problema aqui com banco, com cartão de crédito, eventualmente um cartão de crédito que foi clonado, enfim, uma taxa que o banco cobrou indevidamente. Eventualmente pode ter sofrido algum furto dentro de um shopping ou ter adquirido um produto com defeito, enfim. Todas essas questões estão muito presentes no nosso dia a dia. Então, de uma forma geral, os candidatos eles têm uma facilidade um pouco maior de aprender a disciplina de direito consumidor, porque apesar de ser uma disciplina que tenha uma teoria própria, né? Enfim, tem muitos autores aí renomados, eu posso falar da Cláudia Lima Marques, posso falar do Risato Nunes, enfim, outros grandes autores que falam sobre direito do consumidor e tem aí uma teoria própria, ok? Mas, tirando essa parte da teoria mais aprofundada, todos os candidatos têm pelo menos uma noção, ainda que intuitiva, de direito do consumidor. Beleza? Outra disciplina que também todo mundo, de uma maneira geral, tem algum conhecimento da vida, da própria experiência de vida, é o direito civil. Né? Todo mundo aqui já deve ter feito um contrato de locação, seja locação de automóvel, seja locação de imóvel. Enfim, todo mundo tem algum financiamento, um financiamento de carro, financiamento de casa. Enfim, algumas pessoas já tiveram que lidar com questões de propriedade, eventualmente até uso capião, enfim.
E direito de família, então, nem se fala, né? Todo mundo aqui já ouviu falar de pensão, por exemplo, de casamento, regimes jurídicos de bens, enfim, deveres matrimoniais, e também no tocante a sucessões, né? Herança, enfim, direito das sucessões de uma maneira geral, né? Testamento, inventário, enfim. Todas essas questões aí que permeiam em algum momento da nossa vida, né? E por isso a gente acaba tendo algum contato, ainda que intuitivo. E da mesma maneira a gente poderia falar aqui direito penal, né? Todo mundo aqui já ouviu falar de crime de ameaça, injúria, lesão corporal, crime contra a mulher em relação doméstica, de idoso também, enfim. De uma maneira geral, todo mundo tem alguma noção sobre isso. Poderia falar aqui outras questões, né? Outras disciplinas, como direito do trabalho, por exemplo. Muita gente tem que lidar com o direito do trabalho, então sabe o que é uma dispensa sem justa causa, uma dispensa com justa causa, enfim, sabe seus direitos, né? Posso falar também sobre o direito previdenciário, né? Em alguma medida que as pessoas já ouviram falar sobre aposentadoria pelo INSS, enfim, auxílio-doença, outros tipos de benefícios, salário maternidade, enfim, auxílio-acidente, contribuição como trabalhador em atividade especial, enfim, diversas questões aí que também podem afetar de alguma maneira eventuais candidatos que estejam estudando para concurso público. Então, de uma maneira geral, essas matérias elas permitem que o candidato possa ter uma opinião de boteco, né? Ou seja, as pessoas conseguem minimamente conversar sobre essas matérias do direito, né? Ou seja, sentou numa mesa de bar ali, está tomando uma cerveja, aí comenta um caso que aconteceu na televisão, um crime bárbaro que aconteceu, o fulano cometeu crime de estupro, né? Teria que morrer, enfim, eu não estou fazendo apologia aqui à pena de morte, enfim, mas de alguma maneira as pessoas acabam tendo uma opinião sobre esse assunto. No entanto, outras disciplinas do direito, que são mais técnicas, muitas vezes a pessoa não consegue nem ter uma opinião formada sobre determinados assuntos, tá? E aqui a gente pode citar alguns exemplos, né? Como o próprio direito administrativo, tá? Algumas pessoas já, ainda que tenham ouvido falar em licitação, não sabe como funciona, não sabe muitas vezes nem para que serve, tá? Intervenção no estado da propriedade, né? Algumas pessoas já podem ter ouvido falar em desapropriação, em ocupação, tombamento, enfim, sobre alguns institutos da intervenção do estado na propriedade, ou então sobre controle da administração pública, tá? A questão referente aí à improbidade administrativa, agora mais recentemente a lei anticorrupção, enfim. Podem ter ouvido falar, mas não conseguem ali expressar uma opinião sobre aquilo, ou pelo menos uma opinião mais próxima do que seja disciplinado pelo direito administrativo, justamente porque é uma questão com a qual eles não lidam no dia a dia. E, obviamente, as questões de direito processual. As questões de direito processual são muito afetas à rotina dos operadores do direito, tá? Então você tem advogados, defensores públicos, procuradores, advogados públicos, juízes, promotores, enfim, servidores do Poder Judiciário e dessas carreiras também de Ministério Público, Defensoria Pública, enfim. Então essas pessoas, elas já lidam no dia a dia com um linguajar próprio, né, com um vocabulário próprio, que é extremamente técnico, e o processo civil, então, é muito mais técnico ainda, porque ele tem diversos termos que os próprios doutrinadores, muitas vezes, eles controvertem entre si sobre determinados pontos, e olha que são pessoas muito estudiosas do direito. Então, o que eu quero dizer com isso é que realmente são matérias mais difíceis de alcançar. Posso falar aqui também, por exemplo, do direito tributário, né? Talvez as pessoas até consigam ter uma noção
né? Por exemplo, sobre imposto de renda, sobre IPTU, né? Sobre taxa de incêndio, enfim, eventualmente sobre o imposto de transmissão causa-mortes ou então de transmissão inter-vivos, caso tenha que eventualmente pagar os tributos incidentes sobre o inventário ou então os tributos incidentes sobre uma compra e venda de imóvel, por exemplo. Tá? IPVA todo mundo tem que pagar, né? Mas em geral essas pessoas também só sabem que tem que pagar e obviamente reclamam porque normalmente esses impostos são muito caros, né? Mas eles não conseguem ali ter uma opinião, expressar uma opinião sobre direito tributário, né? De quem é competência tributária, qual é a diferença entre competência e capacidade tributária, enfim, quais são os impostos que não podem estar presentes na base de cálculo de outros tributos, enfim, tem uma série de situações aí. O direito tributário é muito extenso, né? Ele é muito ramificado e para cada imposto que a gente vai estudar em profundidade, nós temos aí uma infinidade de normas, né? Desde a Constituição, passando pelo CTN, passando pelas normas da União, do Estado, do município que instituem os tributos e também passando pelas instruções normativas, pelas resoluções de cada um desses órgãos para poder regulamentar de forma mais minudente a questão da cobrança, a questão da impugnação, enfim, processo administrativo fiscal. Ou seja, tem uma infinidade de coisas para falar sobre direito tributário e, obviamente, essas pessoas acabam se perdendo porque é muita matéria e são coisas com as quais somente o operador do direito, e no caso do direito tributário, então, mais especificamente aqueles que atuam no direito tributário, é que têm condições de conseguir compreender em profundidade a matéria. Beleza? Beleza, então a gente só falou do problema agora, né? Vamos falar um pouquinho das soluções, tá? Para esse problema. Então, como os candidatos podem aprender essas matérias? Beleza? Deixa eu ver aqui se a gente já tem algum comentário nas redes sociais. Maravilha. Vamos lá. Então, pessoal, deixa eu beber uma aguinha aqui para conseguir continuar. Então, como aprender essas matérias, tá? Bom, a primeira sugestão que a gente dá aqui seriam as videoaulas. Eu também poderia falar sobre as aulas presenciais de cursinho, mas essas aulas presenciais estão cada vez mais em desuso. Já estavam antes dessa crise sanitária que nós estamos vivendo e agora então só sobraram as videoaulas para quem quiser fazer um curso regular preparatório para concurso. Ok? Então eu vou focar aqui nas videoaulas. E a indicação das videoaulas, eu particularmente indico somente para aqueles candidatos que nunca viram a matéria na vida. Tá? E por quê? A gente vai falar sobre isso. Em outros vídeos aqui do nosso canal, enfim, da nossa página no Facebook, eu já falei que eu não sou muito favorável que os candidatos comecem a estudar por videoaula. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque videoaula vicia, ou seja, é muito cômodo para o candidato ficar só assistindo videoaula, porque ele está assistindo passivamente, né, está anotando e tal. Mas já foi comprovado pela neurociência que o estudo passivo ele é muito pouco eficiente para a retenção de conteúdo na memória de longo prazo. Tá? Então, o candidato ele só consegue reter o conteúdo na memória de longo prazo quando ele tem que fazer um estudo ativo, um estudo investigativo, né? Um estudo não escrevendo tudo que ele está estudando, mas enfim, mas colocando ali no papel a estrutura, né? Aquelas sacadas que ele conseguiu extrair do que ele está estudando, né? Uma frase, um parágrafo que às vezes clareia a matéria para ele, entendeu? E o que acontece? Além disso, as
videoaulas, por melhores que os professores sejam, muitas vezes eles não conseguem dar a matéria, né? Ensinar a matéria na extensão e na profundidade que o estudo para concurso exige, tá? Então, em geral, normalmente eu recomendo que o aluno assista a videoaula para que ele possa ter uma noção geral da matéria, tá? Então, por exemplo, é dar uma clareada nas ideias. Às vezes lá o professor traz uma sacada sobre um determinado ponto da matéria que destrava lá o candidato. Ah, pô, beleza, é isso aqui. Então ele vai conseguir entender e vai conseguir evoluir um pouco mais no estudo daquela matéria. Mas a gente tem que ter um certo cuidado. Por quê? Porque nem todos os professores, por mais técnicos que eles sejam, possuem condições de contextualizar o tema, tá? Por exemplo, tem professores, né? A maioria dos professores para concurso público são professores que já militam na área, né? Então eles atuam de forma muito tem muita experiência naquela área específica na qual ele atua, seja como advogado, seja como procurador, membro do Ministério Público, defensor, magistrado, enfim. Então eles têm muita experiência para trazer, tá? Só que apesar dessa experiência, muitos, não vou dizer muito, mas alguns professores, por mais técnicos que eles sejam, eles não possuem ali aquela capacidade de trazer aquele tema que é abstrato para um exemplo concreto, um exemplo que seja acessível para o candidato, tá? Então, assim, é, então o candidato, quando ele vai escolher uma videoaula, ele vai precisar, primeiramente, se identificar com aquele professor, com a linguagem que aquele professor usa, tá bom? Inclusive, essa mentorada comentou comigo que ela estava assistindo uma videoaula lá de um professor do curso que ela contratou, mas esse professor ela não conseguia lidar muito bem com ele, ou seja, tinha ali um problema de entendimento daquela linguagem, enfim. Cada um vai se adequar a determinada linguagem. Tem gente que consegue se adaptar muito bem a uma linguagem mais técnica, mais formal e tal, mas tem outras pessoas, outros candidatos que precisam ali de uma contextualização mais real ali, né, a vida como ela é, para que ele possa então conseguir compreender os institutos que na lei e na apostila, no material de apoio, ainda são muito abstratos para ele, tá? Então, só para resumir esse pedaço aqui da live, se você não está conseguindo aprender a matéria com base na sua apostila, com base no seu livro, enfim, você então pode se socorrer à videoaula, mas tendo cuidado de não se viciar, para você, ou seja, para você não ficar acomodado a só assistir videoaula, porque acomoda, porque vicia, que é muito fácil você sentar ali, ficar ouvindo, tal, escrevendo, mas você não vai ter a retenção com a mesma qualidade que você teria caso você estivesse fazendo um estudo ativo. Beleza? E aí, um outro cuidado que você tem que ter é que você consiga se identificar com a linguagem do professor, enfim, com a forma dele expor o conteúdo, porque senão vai acabar sendo uma perda de tempo, porque você vai ficar desinteressado no que ele está falando, e aí você vai continuar, como diz a gíria, boiando na matéria, né? Então, é melhor você eventualmente trocar, tentar ver aí um outro professor, para que você possa, então, tentar despertar maior interesse sobre essa matéria. Beleza? Então tenha critério para assistir videoaula, tá? Procure professores com os quais você tenha maior afinidade. Então, uma segunda sugestão que a gente tem são os livros de resumo, tá? Em geral, os livros de resumo também são muito bons para aqueles candidatos que nunca viram a matéria, tá? Eventualmente até podem servir de um apoio para aqueles candidatos que já tenham visto a matéria, mas
ainda que tenham visto numa outra oportunidade em que estudou para concurso público, ou eventualmente até durante a faculdade de Direito, mas muitas vezes o professor aprofunda tanto um tema, às vezes ele é tão específico, é tão especializado sobre um tema dentro da disciplina, que ele acaba não dando ao candidato a noção geral da matéria, uma noção, vamos dizer assim, de organograma. Tá? É muito necessário que o candidato tenha uma noção de organograma da matéria para que ele possa, então, conseguir enxergar onde cada instituto se encontra dentro daquela engrenagem, dentro daquele sistema normativo. Tá? Porque muitas vezes, se ele não consegue ter essa noção do todo, ele acaba não tendo a visão, não consegue compreender ou compreender na sua plenitude, tá? O que ele está estudando ali especificamente. Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que no direito do trabalho, na faculdade, eu errei uma questão que na verdade não estava no direito do trabalho, estava no direito civil, tá? Porque o professor perguntou sobre questão de nulidade de contrato, tá? Ora, o direito do trabalho, obviamente, tem seus institutos próprios, né? Tem a sua disciplina, a sua teoria própria, mas no tocante à teoria geral dos contratos, o que se aplica é a parte do direito civil, né? O artigo 400 e pouco lá do Código Civil. E aí o que acontece? Como eu estava muito focado em estudar direito do trabalho e eu não tinha lá uma base muito significativa em direito civil, eu errei a questão que era uma questão fácil, que estava na lei, mas não na CLT ou enfim na lei de greve, em outras leis do direito do trabalho, mas sim estava na lei no Código Civil. Tá? Então, se você não tem uma contextualização da matéria, se você não tem uma visão de organograma da matéria e de que maneira ela consegue se interrelacionar com outras disciplinas, você acaba tendo uma visão estanque que é insuficiente para você conseguir compreender todos os institutos, tá? E muitas vezes, então, o livro de resumo te ajuda nessa tarefa, ok? Ele vai dar uma sistematizada na matéria e, eventualmente, ele vai lá fazer algum link, alguma menção com outras leis, com outras disciplinas, tá? Que vão ajudar ali, auxiliar no entendimento daquela disciplina. Beleza? E isso então se aplica em geral a candidatos que nunca viram a matéria, mas também pode vir a se aplicar a candidatos que já tenham tido algum contato com a matéria, mas esse contato tenha sido insuficiente ou tenha sido de tal forma que ele não conseguiu ter uma visão geral da matéria. Beleza? Então essa seria a sugestão 2. E como sugestão 3, a gente tem aí apostilas mais aprofundadas e livros, tá? Quando me refiro a livro para concurso, eu não estou falando aqui dos cursos de direito civil com 7, 8 volumes, ou então curso de direito processual civil com 5 volumes, né? Temos aí inúmeros autores excelentes, renomadíssimos, que vão falar profundamente sobre esse tema, mas isso é desnecessário para os candidatos a concurso público. Os candidatos a concurso público, e aí eu saio um pouquinho do concurso de técnico e vou falar um pouquinho mais especificamente para quem é candidato a analista judiciário. Os candidatos a concurso público, eles precisam ter uma noção ampla de toda a matéria e relativamente profunda, tá? Deixa ele para se tornar um especialista na matéria que vai falar sobre diversas teorias, inclusive do direito comparado sobre determinada matéria, quando ele for fazer um mestrado, quando ele for fazer um doutorado, tá? Os candidatos que precisam passar num concurso público, de técnico não, então nem se fala. Muito raramente o conhecimento que vai ser exigido do candidato ao concurso de técnico judiciário vai ser muito além do que está expressamente previsto na lei. Uma outra matéria que pode vir a cobrar alguma questão de doutrina, como por exemplo direito administrativo, direito constitucional, enfim. Mas em geral as provas exigem o que cai na lei. Tá? Já para analista judiciário, da área judiciária,
é possível que o examinador queira cobrar um pouquinho mais profundamente determinados pontos da matéria, tá? Mas para isso, os livros de manuais são, quando eu falo manual, é livro de volume único, tá? Ou seja, tem manuais aí de direito empresarial, de direito civil, né? Eu tenho aqui um do Flávio Tartucci, por exemplo, ele tem 2.000 páginas, mas é um volume único, né? Porque o direito civil é muito grande. Tanto é que o aluno de uma graduação em direito, ele faz direito civil, sei lá, em 8 períodos, né? Então, mas evitem, os candidatos a concurso público, evitem estudar por grandes tratados, por grandes, enfim, por cursos completos com 3, 4, 5 volumes, tá? É desnecessário. Beleza? Então, essa dica se aplica mais a quem já tem estudado a matéria, tá? Então, em geral, os candidatos que já estudaram a matéria, eles já possuem uma compreensão melhor, né? Em geral, esses candidatos já têm uma noção da estrutura da matéria. Se esses candidatos, embora já tenham estudado, ainda não contêm a estrutura da matéria, então sugiro que primeiro leiam um livro de resumo, para poder dar uma enquadrada da matéria ali na cabeça. Conseguiu ter essa noção geral da matéria, aí você pode se aprofundar em temas mais específicos, e para isso as apostilas mais aprofundadas, né, ou os livros de manuais servem para que você possa então buscar esse aprofundamento na matéria. Beleza? E aqui, por exemplo, eu citei os candidatos à carreira de analista judiciário da área judiciária. E daí para cima, né, pessoal? O pessoal que faz concurso para advocacia pública, defensoria pública, enfim, Ministério Público e magistratura. Tranquilo? Então, nesses casos, vale a pena buscar um conhecimento mais aprofundado sobre determinados temas, tá? Eu, por exemplo, quando eu passei no concurso para analista judiciário, no concurso anterior que eu havia feito para o TRF1, eu fui muito mal em processo penal, né? Processo penal eu tive de forma meio claudicante na faculdade, enfim. E aí eu vi que meu gargalo, sobretudo, era o direito processual penal. Então o que eu fiz? Eu peguei um livro de manual, peguei aqui o Fernando Capês, esse livrinho azulzinho que está aqui atrás de mim, e estudei ele praticamente todo, né? Obviamente concentrei naquelas matérias que eram mais exigidas na prova, e aí eu fiz de menos de 50% para 90% dos simulados, né? No dia da prova eu acabei acertando todas as questões que foram exigidas dessa matéria, tá? Então isso para dizer que vale a pena estudar por livro de manual naquelas matérias que você tenha mais dificuldade. Por quê? Porque as matérias que você possui mais dificuldade, é aí mesmo que você tem que estudar mais. Né? Você não tem que ficar procrastinando, porque isso não vai resolver o seu problema. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Beleza? E por fim, uma última dica que a gente pode dar é o seguinte, são as mentorias e os grupos de estudo, tá? E aí a gente aplica isso a todos os candidatos. Obviamente, aqueles candidatos que possuem maior facilidade de estudar sozinho, que já têm uma característica mais de autodidática, enfim, talvez não seja muito necessário, né? Às vezes ele precisa só de um incentivo, né? de um apoio, de um apoio metodológico, enfim. Mas muitas vezes ele consegue se achar aí no caminho, tá? Agora, os candidatos que muitas vezes nunca estudaram para concurso público, esses candidatos, sim, eles têm dificuldade nos dois aspectos, né? Tanto no aspecto da metodologia de estudo, enfim, não sabe muito o que estudar, como começar, enfim. E também, muitas vezes, não tem uma pessoa com a qual ele possa contar para tirar dúvida e tal. Beleza? Então, nesses casos, talvez seja indicado uma mentoria, tá? Quais são os problemas? Em geral, os mentores para concurso somente direcionam os candidatos no tocante a planejamento e as estratégias, tá?
São poucos os mentores que também ajudam no aprendizado da matéria de direito. Tá? Então, assim, se você tiver que procurar aí um mentor para você poder conseguir, enfim, além de ter um apoio metodológico, você precisar um apoio na própria aprendizagem da matéria, a gente recomenda que você procure aí uma mentoria que possa te dar esse apoio no tocante ao aprendizado da matéria do direito. Beleza? E também existem alguns poucos grupos de estudo com alguns professores renomados, tá? Normalmente esses grupos de estudo eles são feitos mais para concursos mais top de carreira, por exemplo. Você tem aí autores renomados, eu vou falar o nome aqui, não vou falar mal, então posso falar bem, né? Por exemplo, Rogério Sanches, que é um cara, é um ícone aí na parte do direito penal, enfim. Então ele acaba tendo umas mentorias especializadas para prova oral, enfim, tal, da magistratura, de concurso do Ministério Público e tal. Mas é muito difícil você encontrar esses grandes nomes do direito, sobretudo no tocante à preparação para concurso público, relativamente a concursos de nível médio, né, e de nível superior aí na parte de analista judiciário, ok? Então você vai ter que garimpar um pouco para você tentar achar uma mentoria que se adeque aí a essa situação, beleza? E obviamente, né, esses caras que são muito renomados, né, normalmente as turmas deles enchem muito, né, muitos candidatos procuram e normalmente essas mentorias são muito caras, né? Então vocês têm que tentar aí conseguir conciliar aquilo que vocês precisam de apoio, né, para você conseguir estudar e a custos mais acessíveis, enfim, aí você vai ter que ver o que você, né, quais são os fatores que você vai ter que lidar aí para você tomar a sua decisão, beleza? Mas só reforçando, pessoal, eu passei sem mentoria, tá? Na época consegui me virar sozinho, então é possível, né? Não estou falando aqui que eu sou uma sumidade, não tem nada disso, né? Até porque eu tive ajuda, né? Por exemplo, meu irmão mais velho já era formado, já era oficial de justiça, enfim, eventualmente eu tirava algumas dúvidas com ele, enfim, tá? Naquela época também a gente fazia cursinhos presenciais e isso era mais fácil a gente trocar ideia com o professor presencialmente, né? Hoje com as videoaulas, normalmente as aulas são gravadas e muitas vezes o candidato ele não tem essa possibilidade de interação com o professor, tá? Então muitas vezes essa questão da videoaula, se por um lado ela facilitou porque democratizou o acesso, né, à informação, aos cursos, por outro lado a videoaula prejudicou essa questão aí da relação professor-aluno e muitas vezes o aluno acaba não tendo um contato ou esse contato se torna muito mais difícil para que ele consiga tirar as dúvidas sobre a matéria. Beleza, pessoal? Agora, com uma palavra final aí sobre a nossa live de hoje. O que os candidatos não devem fazer de forma alguma, tá? Essas matérias mais completas, o candidato deve evitar a todo custo procrastinar o estudo, tá? Por quê? Se ele começar a empurrar com a barriga essas matérias, ele vai cada vez menos ter interesse em estudar essa matéria, ok? E o que acontece? Muitas vezes ele vai deixando para o final, e obviamente quando chegar no final ele vai fazer a prova, não vai ter conseguido estudar de forma suficiente e obviamente ele não vai conseguir a pontuação necessária para ele brigar por uma vaga, tá? Por quê? Porque o candidato ao concurso público, ele não pode se dar ao luxo de não saber todas as matérias. O candidato precisa ter um bom conhecimento, não estou dizendo nenhum razoável conhecimento, não, ele precisa ter um bom conhecimento. Ele precisa estar acertando, em média, 80% de todas as matérias para que ele possa ter chance de passar.
Como a gente falou aqui em outro vídeo desse canal, estudar para concurso é simples, tá? Porque você precisa o quê? Você precisa ter método, você precisa ter estratégia para que você consiga estudar. E se você tiver essas técnicas e essas estratégias, é só você seguir o GPS. Agora, não é fácil. Não é fácil porque exige um monte de coisa, exige que você tenha disponibilidade de tempo, e se você não tem disponibilidade de tempo, você tem que arrumar esse tempo para que você então consiga se concentrar nos estudos. Enfim, você precisa abrir mão de algumas coisas, né, de algumas coisas que você gosta de fazer, tá? Então, o candidato a concurso público, ele precisa ter muita firmeza de propósito para conseguir vencer todos os desafios, tá? E um dos desafios que o candidato a concurso público enfrenta é justamente a necessidade dele ter um bom conhecimento. Não dá para ser um razoável conhecimento. Ele tem que ter um bom conhecimento sobre todas as matérias do seu edital. Beleza, pessoal? Então, eram essas questões que a gente queria colocar para vocês hoje, tá? Espero que você tenha gostado dessa live, tá? E se essa live foi útil para você, então peço para que você dê o seu like aqui, compartilhe aí com seus amigos, com as pessoas que têm interesse em concurso público, tá bom? Para que a gente possa continuar evoluindo, continuar crescendo e ajudando cada vez mais pessoas aí, primeiro a acordarem para a realidade do concurso público e segundo, para questões que ele precisa saber de antemão, para que ele possa então se preparar de forma adequada, de forma a otimizar seu estudo e acelerar sua aprovação em concurso público, tá bom? Não é fácil, mas é bem possível. Beleza, pessoal? Então, se você gostou, dê o seu like, compartilhe aí com seus amigos e ative as notificações para que você possa se manter sempre atualizado com os conteúdos do nosso canal no YouTube, da nossa página no Facebook e no Instagram. Beleza? Um grande abraço para você, foi um prazer enorme estar aqui com você nessa noite e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.